Fala, rapaziada, quem fala é o Tony. 10 segundos de silêncio aí pela seleção brasileira, que morreu. Rapaziada, depois de falar, depois de fazer toda aquela historinha, né? Deixar milhões de torcedores empolgados, mundo afora aí, pra ver esse jogo Brasil-Argentina. O que a seleção faz? Se mostra a cara, né, do que ela é hoje. Se mostra a cara da CBF, se mostra a cara do seu presidente, se mostra a cara do seu treinador. Desorganização, vergonha e... eu não vou falar isso aqui não porque eu não tenho provas disso, mas é ridículo. É péssimo, eu não sei onde a gente se enfiou. Não sei quando começou isso, mas a seleção morreu. Acabou a seleção brasileira, não existe mais, não tem mais qualidade nos seus técnicos, seus dirigentes. CBF é uma merda, CBF é uma porcaria. O Edinaldo Rodrigues é um cara horrível, o cara era presidente do Campeonato Baiano. O que o cara fez pelo Campeonato Baiano? Nada. O cara chega na presidência da CBF como? Com jogo político. O que acontece? O que acontece, rapaziada? A seleção não anda. Ramon Menezes, Dorival, Fernando Diniz, que teve um trabalho dividido ali entre Fluminense e Seleção. E aí apanha de todo mundo, ganhando contra a Colômbia. Dá um ar assim de... a gente pode fazer alguma coisinha contra a Argentina. Não fez, não pressionou, não jogou bem, não fez nada, foi vergonhoso. Eu não via a seleção desse jeito desde o 7-1. Um time apático, um time vergonhoso, um time que não sabia o que fazer com a bola, um time que os jogadores não se aproximavam. Se você pesquisar aí, você vai ver uma visão de longe, né? Vendo a parte tática do jogo. É ridículo a maneira que a seleção brasileira se portou. Dorival tem que sair. Tem que sair. Não tem condição dele ficar. Não tem condição nenhuma de Dorival Júnior ser treinador da seleção brasileira. Acabou. Chega. Edinaldo Rodrigues tem que ir embora. Como é que um cara desse é reeleito? 4 anos de novo dessa porcaria na presidência da CBF, fazendo nada pelo esporte brasileiro. E esse merda ainda vai ficar lá por bastante tempo. Rapaziada, não tenho o que falar. Foi vergonhoso. Só tem que bater palma. É como os argentinos falaram. Otamendi falou pro Rafinha: vocês falam demais. Rafinha falou demais. Nem a briga, né, dentro de campo que ele prometeu, ele cumpriu. A briga que eu falo no sentido de brigar mesmo dentro de campo, por espaço, nas jogadas físicas. Não. O Brasil tomou bastante amarelo, mas perdendo todos os duelos físicos. Foi vergonhoso, rapaziada. Vergonhoso. Eu nunca vi uma coisa daquela. Nunca vi. Foi a pior seleção brasileira que eu já vi na minha vida. Foi pior que o 7-1, porque a Argentina é nosso maior rival. E esse 4-1 doeu de uma forma... A gente tem que fazer alguma coisa. A gente precisa tirar o Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. Tem que sair o Dorival Júnior do comando da seleção. O cara se lembra que... Dorival, quando chegou no comando, disse: a gente vai estar na final da Copa do Mundo de 2026, pode me cobrar. 3 anos se vão, né? 3 anos não, 2 anos se vão desde essa fala. E aí? Cadê? Tem nada. A seleção não tem nada. Tem nada. Pífio, vergonhoso. Não tem um time estruturado. Jogou contra a Colômbia, teve dificuldade. Jogou agora contra a Argentina. E a Argentina colocou a seleção brasileira no lugar dela. Sem o Messi. Se tivesse o Messi lá, meu Deus. Ia ser o placar mais elástico da história entre futebol de seleções. A seleção brasileira está simplesmente no lugar dela agora. Um lugar que é coadjuvante na América do Sul. Coadjuvante na Copa do Mundo e em qualquer competição que disputar.
Um time que não se pode falar nada, não se pode cobrar nada, e quando ganha é um milagre. A gente está se tornando o Chile 2.0. A gente é muito fraco. A nossa seleção é muito ruim. Não digo jogadores, mas a forma que eu não sei se é muito estranho os jogadores na seleção. Não dá nem para falar se são eles ou se é a maneira em que eles têm que se comportar, que o técnico coloca para eles se comportarem, a maneira do time treinar, a maneira do time agir. Ontem, no primeiro tempo, só tinha Vinícius Rodrigo e Rafinha tocando na bola. Joelton mal, André mal demais. Porra, tomar aquele gol ali, Marquinhos, deixar o Almada que tem 1,60 m, pô, virar pra cima do Marquinhos. Aquilo ali é ridículo, ridículo. Aquilo ali é ridículo. O quarto gol ainda é mais vergonhoso, porque a bola atravessa toda a extensão da área para o Diego Simeone. Foi o Simeone, né? Giovanni Simeone chega lá e conclui ainda um torpedo míssil. A bola bate na trave e entra. 4-1 para a seleção argentina, fora a humilhação. Foi humilhante. Eu nunca vi a seleção brasileira daquele jeito. Como eu falei, não sei se foi. Eu acho que foi pior que o 7-1, porque o 7-1, beleza, foi na nossa casa, foi na Copa do Mundo, mas esse 4-1 contra a Argentina escancarou que é a seleção brasileira hoje. É a vergonha, é um motivo de chacota. Se você pegar aí as matérias, né, do futebol argentino aí, das revistas argentinas que falam de esporte, todas vão estar zoando o Brasil, esculachando o Brasil, com razão. Se você pegar na Espanha, na Europa, na América do Norte, Uruguai, todas estão esculachando o Brasil. Todas. Só mostra que a gente não é mais a potência que a gente era. E realmente aquela era acabou. Ainda tinha esperança na Copa do Mundo de 2022, mas quando o Tite saiu pra cá, acabou a esperança, não tem mais o que fazer. A seleção brasileira tá acabada. O público já abandonou, a gente, torcedor, já abandonou, e eu fui mais um desses que jogou a toalha. Ainda tinha esperança, tava muito animado com esse jogo, principalmente depois da fala do Rafinha, mas não vai dar certo, não vai conseguir mudar essa situação. É muito maior do que a gente pensa, é um problema estrutural, como eu falei, é a CBF em si e as pessoas que estão nela hoje. Talvez se o Ronaldo Fenômeno entrasse, mudasse alguma coisa, né? Mas não vai entrar. Se o Tite voltar, que eu acho que isso tem grande chance de acontecer, o Dorival Júnior ser demitido e o Tite voltar, porque o Tite está sem clube, ele saiu da seleção por opção, vale lembrar isso. E se ele voltar, seria uma boa, porque ele pelo menos era um cara que a gente tinha modelo de jogo, tinha organização, apesar de todas as suas diferenças, falhas que ele cometeu, né? 2018 e 2022 principalmente. Lembrando que o Tite também perdeu a Copa América para a Argentina, né? Por 1-0 com gol de Di Maria no Maracanã. Mas era uma circunstância totalmente diferente. Naquele jogo o Brasil jogou demais, principalmente o Neymar. A gente tentou, não conseguiu passar pelo Dibu Martínez, não conseguiu passar pela zaga argentina e a Argentina acabou vencendo. Inclusive naquele jogo ali, a Argentina era muito perigosa no contra-ataque com Di Maria, Messi, Lautaro. Jogaram muito bem naquele jogo. Rapaziada, acabou, velho. Acabou. Esse clima aqui que eu tô gravando esse vídeo. Acabou a seleção brasileira. É o final de uma hegemonia que durou aí no século XX e começo do século XXI. Não tem mais o que se dizer. A seleção mais temida da história não existe mais. Acabou. A gente está presenciando o fim do futebol brasileiro como instituição, como seleção e o fim do respeito ao futebol brasileiro. Acabou. Não existe mais. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima.